Queridos irmãos e irmãs, hoje nós retomamos esta reflexão e neste domingo a liturgia da palavra nos propõe este texto do Evangelho. Escutai esta outra palavra. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele alugou alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: o reino de Deus vos será tirado e entregue ao povo que produza os frutos do reino. E quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, ela o esmagará. Queridos irmãos e irmãs, o trecho desse Evangelho de hoje continua falando sobre o reino de Deus e, através de parábolas, Nosso Senhor ensina os seus contemporâneos e os seus discípulos sobre os frutos do reino. Quais são os frutos que o reino de Deus produz? E quais são os frutos que todos os discípulos de Cristo devem produzir para o reino de Deus? Jesus, aqui nesta parábola, fala sobre os agricultores assassinos. E quando conta a parábola, nós ouvimos bem o texto, não precisamos nos esforçar demais para compreender que essa parábola fala do próprio Jesus. Jesus é o filho do dono da vinha que foi enviado para pegar os frutos daquela vinha. Mas, como já havia acontecido, aqueles agricultores pensaram consigo mesmos: este é o filho, vamos matá-lo e tomar conta da sua herança, ficará para nós. Qual é a herança do filho? A herança do filho é o povo de Deus. O povo de Deus que compõe, que forma o reino de Deus. Com isso, quando aquele povo pensa que matando o filho terão em suas mãos a herança, se enganaram redondamente. Porque o povo continua pertencendo a Deus. Os frutos do reino de Deus pertencem a Deus. E ninguém pode tomar posse deles. Por pertencer a Deus, Deus quer escolher para orientar, para acompanhar e para dar destino a esses frutos pessoas que sejam fiéis ao seu projeto, fiéis aos seus mandamentos. Por outro lado, aqueles agricultores quiseram, sem serem donos,
quiseram se tornar donos da vinha. Essa vinha enorme que Deus colocou no mundo e que é o seu povo eleito, povo do qual nós fazemos parte. Cada um de nós batizados somos parte deste povo, desta vinha que pertence a Deus. Jesus Cristo veio para salvar esta vinha, para dar dignidade a ela. Mas nós, olhando este trecho do Evangelho, podemos compreender que existem pessoas que, ao invés de se considerarem parte da vinha, se consideram proprietários da vinha. O povo é de Deus, não é de outro. O proprietário da vinha é Deus. E Jesus Cristo veio como aquele que tem direito. A vinha é a herança de Cristo. Nós somos a herança de Cristo. O povo de Deus é a herança de Cristo. Portanto, que a partir deste trecho do Evangelho todos nós saibamos compreender que cada um de nós somos membros da vinha do reino de Deus. Não somos proprietários dela e nem podemos fazer dela, desta vinha, aquilo que nós quisermos fazer. Por isso que é tão difícil às vezes as pessoas compreenderem que elas não podem utilizar para si mesmas, para seu interesse pessoal e próprio, o povo de Deus que pertence a Deus. O povo de Deus deve ser respeitado, deve ser orientado, deve ser conduzido, mas nunca usado. E às vezes nós vemos que muitas pessoas querem usar o povo de Deus para os seus próprios interesses. Aprendamos, portanto, a lição do Evangelho de hoje. Sejamos irmãos entre nós, membros corresponsáveis desta vinha, e nela nós vamos produzir os frutos que Deus quer, os frutos para os quais o Senhor plantou essa vinha. Que todos nós nos sintamos amparados e fortalecidos pela graça de Deus, o dono da vinha, o dono de todos nós.